Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso maravilhoso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Isaías, capítulo 65, versículo 17, que diz assim: Pois eu que crio novos céus e nova terra, e não verá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Irmãos, isso aqui é uma promessa que Deus tem para todos os seus filhos aqui na terra. Eis que crio novos céus e uma nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas que aqui passaram. Irmãos, a promessa do nosso amado Deus é nos conceder um dia uma vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, não é como a vida que vivemos aqui hoje. Não, jamais. A vida eterna que Deus promete é o quê? É uma vida em abundância, vida sem sofrimento, vida sem angústia, vida sem depressão, vida sem dores, uma vida sem nada de coisas ruins. Vocês já pararam para pensar como que é esses novos céus e a nova terra que Deus tem prometido para os seus filhos? Todos nós não amamos viver, eu pelo menos amo viver, é tão bom viver, ter a nossa família, ter emprego, ter muitas coisas boas aqui na terra. Mas irmãos, imagina poder viver nos novos céus e uma nova terra transformada, sem a mancha do pecado, sem pessoas falsas, sem pessoas egoístas, sem fome, sem dor, sem doença, nada de ruim, só coisas boas, boas para todo sempre. Você ser jovem para todo sempre, você ter saúde, ter vigor, nem pensar em que alguém próximo a você pode morrer, alguém pode ficar doente, menos ainda mais você, e saber que a gente vai ser o que? Jovem para todo sempre. Vamos ter oportunidade de ver vários outros mundos, ter oportunidade de estar ao lado do Senhor Jesus, conhecer a história de toda a humanidade, como que aconteceu o pecado no céu, como aconteceu o pecado aqui na terra, como que as pessoas se desviaram da vontade de Deus, poder ver o que aconteceu no dilúvio, poder ver o mar vermelho se abrindo, poder ver a luta de Davi e Golias. Irmãos, o céu é maravilhoso, tudo a gente vai poder rever e principalmente nunca mais vamos precisar ter medo de nada. Um medo já não existirá, morte já não existirá, somente encontro existirá. Quando Deus fala assim, ó, eis que eu crio novos céus e uma nova terra, Deus está falando assim, olha, eu vou transformar essa terra onde vocês vivem hoje num paraíso como era no princípio, antes do pecado. O propósito que eu tinha para todos os meus filhos, ele vai ser concluído, ele vai continuar. O pecado, irmãos, deu uma pausa no propósito que Deus tinha para toda a humanidade, que era ter vida e vida em abundância e vida eterna para todos sempre. Mas é isso que é a promessa de Deus, quando ele fala assim, eis que eu faço novos céus e nova terra, é renovar aquilo que era no princípio, lá no Jardim do Éden. Acompanha comigo o versículo 22 e 23, ó. Não, perdão, 25, 24 e 25, ó. E será que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha só que promessa incrível, Deus ouvindo o que o seu filho está falando. Deus ouve a todos nós hoje. Só que por causa do pecado, por causa do livre-arbítrio de todos nós, Deus tem que permitir que muitas coisas aconteçam, para que isso nos molde, nos fortifique, para que um dia a gente possa estar no céu junto com Ele. Olha só, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha, como o boi, será comida, o pó será comida da serpente. Não se fará mal nenhum, dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O que ele está prometendo para a gente? Uma terra de paz, onde o leão e o cordeiro pastarão junto, o leão e o lobo pastarão junto, a cobra, uma criança de peito poderá colocar a mão, nada de perigo existirá, medo nenhum existirá, os animais voltarão a ser dóceis como eram no princípio, a humanidade vai voltar o que? Ser a imagem e semelhança de Deus novamente. O que é a imagem e semelhança de Deus? Pessoas bondosas, caridosas, que se preocupam umas com as outras, nada de egoísmo, nada de falsidade, nada de mentiras, nada disso irá existir mais. Irmãos, o que a gente tem que focar na nossa vida é o que? É a vida eterna. Qual que foi o princípio que Deus colocou pra gente? E Deus disse, eis que eu crio novos céus e uma nova terra. No princípio o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra, não foi? O que vem primeiro? Os céus, para depois vir a terra. Então qual que deve ser a nossa preocupação hoje? A vida eterna. A nossa preocupação tem que ser o céu. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto o que? Será acrescentado por Deus. Então primeiro a gente tem que se preocupar com o céu, e depois a nossa vida terrestre aqui na terra. Deus se importa tanto com a nossa vida terrestre aqui, como a nossa vida eterna. Irmãos, se vocês pararem para pensar hoje, as suas ações, as suas escolhas, as suas atitudes, para onde elas têm levado você? Eu sei que muitas pessoas creem
que não existe um céu, às vezes no que não existe um inferno. Irmãos, a Bíblia deixa claro que no fim de tudo, todos nós prestaremos contas a Deus. Todos. Se você é uma pessoa que frequenta a igreja, prestará contas a Deus. Se você é uma pessoa que não frequenta a igreja, que não está nem com Deus, um dia prestará contas a Deus. Nós que estamos aqui hoje não somos advogados de Deus, não somos juízes, mas o que Jesus pediu para a gente ser? Testemunha, pessoas que falem a respeito desse livro, a respeito da salvação. E é isso que buscamos falar hoje. Olha, o tempo aqui nessa terra é curto, um dia ele vai passar. Deus mesmo falou que criará novos céus e uma nova terra. Por quê? Porque um dia esse deixará de existir. Então hoje é o dia da gente tomar a nossa decisão. Hoje é o dia da gente fazer a nossa escolha. Aonde as nossas ações, as nossas escolhas estão levando? Para a vida eterna ou para a morte eterna? Irmãos, a vida eterna é o melhor do melhor. Não existe nada melhor para a gente conseguir imaginar nessa vida. Então que todos nós possamos buscar com todo o nosso coração a vida eterna. Primeiro o reino dos céus, depois as coisas aqui da terra. Mas Deus é o centro da nossa adoração, o centro da nossa vida. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Querido bondoso Pai dos céus, obrigado, Pai, por essa maravilhosa promessa de criar novos céus e nova terra. Nos ajude, Pai, a ter um encontro verdadeiro com o Senhor todos os dias da nossa vida. Nos ajude a entregar o nosso coração a Ti. E mesmo se a gente tiver vindo desviar, ter se afastado de Ti, Pai, sabemos que o Seu amor, a Sua misericórdia nos persegue. Então, Pai, nos ajude a abrir o coração para que o Senhor possa entrar e cear com a gente. Humildemente lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus.